Bem, então a gente vai agora entrar no século XX. Antes de entrar no século XX, eu preciso fazer duas observações sobre dois aspectos aí que foram abordados de modo insuficiente na minha fala até então, né? Isso sempre acontece, porque são tantos os assuntos, né, que essa matéria comporta, que inevitavelmente alguns têm mais relevo do que outros, né? Um assunto que eu preciso, assim, pelo menos esclarecer brevemente, é sobre a questão do Estado na sociedade, né? O aparato estatal, né? Ele não existiu desde sempre, né? Sabe-se hoje em dia que a humanidade, por todo o planeta, por mais que os pensadores, sociólogos de direita tentassem negar, hoje nem tentam mais, porque as evidências, as provas fáticas são muito grandes. Por mais que os sociólogos tentassem negar, as provas apontam no seguinte sentido, de que houve um primeiro modo de organização da sociedade humana, que hoje é chamado de comunismo primitivo ou comunitarismo primitivo. Esse modo de organização da sociedade era típico das sociedades primordiais, em que os meios de produção, os meios técnicos de produção eram muito atrasados. E que por mais que um trabalhador, e eu me refiro agora àquelas hordas humanas primitivas, de caçadores e coletores, por mais que ele trabalhasse o dia todo, ao final do dia ele mal conseguia regimentar o suficiente para a sua própria sobrevivência, ou no máximo para a sobrevivência dos seus filhos, né? Então, numa sociedade como esta, que não conseguia gerar excedentes produtivos, além daquilo que eles consumiam, não sobravam excedentes para se acumular, numa sociedade como esta, não teria nenhum sentido alguém trabalhar para outra pessoa. Não teria nenhum sentido econômico alguém trabalhar para outra pessoa. Porque por mais que o escravo se matasse de trabalhar, o que esse escravo produzisse mal daria para a alimentação do próprio escravo. Não sobraria um excedente produtivo para ser acumulado pelo proprietário do escravo. Então, o regime do comunismo primitivo ou do comunitarismo primitivo, ele era um regime assim, dos primórdios da sociedade humana, né? Ele existiu em todo o planeta. E o inacreditável disso, como se vê, então, era um regime sem classes sociais, portanto, sem exploração do homem pelo homem, né? O incrível é que existem vestígios do comunismo primitivo ainda hoje em todos os continentes do planeta. No interior da floresta amazônica, as tribos de índios que não estão aculturadas, que ainda não foram destruídas culturalmente pela sociedade do entorno, aquelas tribos ainda hoje vivem um modo de produção igualitário. Elas não conhecem a divisão em classes sociais. Elas não conhecem a ideia de alguém trabalhar para outrem, de um ser humano explorar outro ser humano. Ou seja, é o comunitarismo primitivo. As tribos da floresta centro-africana e as tribos no sul da África, do deserto do Kalahari, até hoje vivem no modo de produção comunista primitivo. Várias tribos no norte da Sibéria e nas ilhas do Oceano Índico também, até hoje, no século XXI, ainda vivem no comunismo primitivo. Os textos literários e filosóficos da Grécia Antiga e da Roma Antiga, todos eles se referem a um passado da humanidade onde o homem não era lobo do homem. Eles chamam esse passado da humanidade de idade de ouro, porque os homens eram irmãos uns dos outros e não existia, portanto, a ideia de propriedade privada dos meios de produção. A terra era propriedade coletiva e comunal, né? A terra era explorada por um tempo, quando ela se esgotava, aquele grupo humano se locomovia para outra área de terra e assim, né, iam sobrevivendo. A ideia de superioridade de um sobre o outro era rigorosamente desconhecida, né? E portanto, era um modo de produção da origem da humanidade, porque constata-se que existiu em todos os continentes, né? No final do século XIX, houve sociólogos que
com medo do marxismo que crescia dos trabalhadores, tentaram negar essa ideia, né? Baseada na ideia completamente ideológica e falsa de que a desigualdade social é inerente ao ser humano, porque uns são mais altos que outros, uns são mais fortes que outros, uns são mais inteligentes que outros, portanto, socialmente também, uns enriquecem e outros vão ser pobres. Para que essa ideia se fortalecesse, era preciso naturalizar a ideia da desigualdade social. E, portanto, era preciso negar a historicidade do comunismo primitivo. Só que já no século XX a sociologia se desinteressou disso, porque as provas da existência do comunismo primitivo eram tão abundantes que era uma tarefa inglória. Aos poucos, à medida que os meios de produção, principalmente os meios tecnológicos de produção, vão se desenvolvendo, né? A descoberta de ferramentas de metal, o controle da água em moinhos, a domesticação de animais, tudo isso aos pouquinhos vai possibilitando que o trabalho humano gerasse excedentes produtivos acumuláveis, além daquelas que o trabalhador usava para seu próprio consumo. A partir desta etapa humana, em que o trabalho humano consegue gerar excedentes produtivos acumuláveis, é que surge a ideia de um homem se apropriar do trabalho de outro. Aí é que começa, gradativamente, aos poucos, mediante processos diferentes de região para região do planeta, começa a surgir, a se desenvolver um modo de produção escravista, né, que dominou a humanidade por milênios, né? Só que com isto, com o surgimento da apropriação de um ser humano por outro, né, para se apropriar do resultado do seu trabalho, é claro que a nova sociedade perdeu a harmonia que tinha antes. No comunismo primitivo era um modo de produção muito harmônico, baseado na cooperação de todos. Na nova sociedade, o escravismo era baseado na contradição de classes. Surge a ideia de classes sociais, portanto classes sociais antagônicas. E para que a sociedade não degenerasse numa guerra interminável, as classes dominantes criam, e assim fizeram por toda parte, uma autoridade pública, uma força armada pública, que hoje nós chamamos de Estado, né? Ou seja, a gênese histórica do Estado é uma força armada, uma autoridade pública, dominando um certo território para administrar a luta de classes e impedir que ela degenerasse na destruição da sociedade inteira e principalmente na destruição da classe dominante, né? Ou seja, a história do Estado demonstra que o conceito liberal oitocentista de que o Estado é uma autoridade neutra para garantir a harmonia social é um conceito que não se sustenta, né? O Estado ele sempre é de uma classe, ele sempre é de uma classe contra outras classes, né? Ele sempre é da classe dominante. É claro que conforme os tempos passam, eles têm que fazer concessões, por exemplo, dar salário mínimo, dar creche, entendeu? Direitos sociais, mas preservando intocado o que é essencial naquele modo de produção. Ou é escravismo, é feudalismo, é capitalismo, né? Ou seja, preservando a exploração do trabalho alheio, a exploração do homem pelo homem. É essa a função principal do Estado, seja de qual for, né? Outra questão que então o Estado ele surge simultaneamente ou logo depois do surgimento da propriedade privada dos meios sociais de produção. A partir do momento em que há 10 mil anos atrás começa a haver o desenvolvimento da agricultura, alguns humanos se apropriam de porções de terra, ou seja, surge a ideia da propriedade privada, surge a ideia da divisão da sociedade em classes sociais, tudo isso surge junto, porque uma coisa depende da outra, né? O que adiantava a ideia de divisão de classes sociais se eu não posso explorar o outro? E como é que eu vou explorar o outro se eu não for proprietário da minha terra? Percebe? Tudo isso surge junto. E o Estado surge para garantir esta nova divisão da sociedade. Outra questão que eu passei batido e que fui advertido aqui, faço a minha culpa, é a questão da mulher e particularmente da mulher negra. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano é dotado de razão, né? Ele pensa. Frequentemente pensa pensamentos tolos, pensamentos que não têm conexão com a realidade, pensamentos mágicos, místicos, mas ele pensa. E as ideias, de modo geral, elas também não são neutras. Elas
elas estão a serviço da preservação de interesses. As ideias a respeito da sociedade, eu digo, né? As ideias a respeito da sociedade estão a serviço da preservação de interesses, né? De modo geral de pensar, aqueles primitivos seres humanos que se apropriaram de um pedaço de terra e falaram: isto é minha propriedade privada, e se apropriaram de outros seres humanos dizendo: vocês são meus escravos, eles precisavam desenvolver ideias para legitimar esta conduta social deles. E frequentemente as ideias dos opressores e exploradores eram na legitimação da desigualdade, dizendo assim: nós europeus submetemos os asiáticos e os africanos e os americanos, os índios americanos, porque nós europeus brancos somos civilizados, temos a mensagem divina cristã, e eles são atrasados. E durante séculos discutiu-se se todos esses demais eram de fato gente, ou gente da mesma qualidade que os europeus. Ou seja, as ideias, por mais desprevisíveis que sejam, por mais tolas que sejam, elas estão a serviço da preservação dos interesses dominantes, né? No que toca à mulher, o processo da mulher foi muito mais longo do que do homem, né? Porque no comunismo primitivo as mulheres desfrutavam de um status social superior. Por quê? Porque as mulheres, elas tinham o domínio de duas esferas fundamentais para a sobrevivência daqueles núcleos humanos. E a sobrevivência daqueles núcleos humanos primitivos era uma questão assim importantíssima, porque a luta para a sobrevivência era dificílima, né? Você tinha que enfrentar os ciclos da terra que você não dominava, do clima que você não dominava, as ameaças das feras, dos animais, as ameaças de outros grupos humanos. Ou seja, gerar filhos era uma tarefa da mais alta relevância. E não se sabia como é que os filhos eram gerados, né? Não se sabiam. Então a mulher era mais ou menos endeusada como a responsável por essa coisa fundamental e misteriosa de gerar crianças e, portanto, permitir que a humanidade continue sobrevivendo. E a outra coisa é que, pela divisão natural do trabalho que se estabeleceu, os homens, por serem fisicamente mais fortes, a eles cabia a tarefa então mais árdua, que era a tarefa de caçar animais, enfrentar animais, de buscar alimentos, plantas, em lugares cada vez mais distantes. Às vezes ficavam semanas e voltavam, né, trazendo plantas. E as mulheres tinham responsabilidade principal, o trabalho de cuidar dos filhos, que era um trabalho estratégico na sociedade, antes de tudo, e, consequentemente, por elas permanecerem mais tempo no mesmo local de habitação, elas puderam observar certas coisas que os homens não conseguiam observar. Começaram a observar, por exemplo, assim, que após comer frutas e jogar os restos num canto, depois de algumas semanas brotavam plantinhas que, quando cresciam, elas davam frutas. Ou seja, as mulheres criaram a agricultura. Não foram os homens que criaram a agricultura, porque os homens estavam em permanente locomoção, né? Então o trabalho, as atividades relativas à sobrevivência, seja na produção agrícola, seja na criação de filhos, cabiam às mulheres, e isso dava às mulheres um status social superior aos dos homens. Há relatos assim das mais variadas origens, até de padres, né, de viajantes, né, mostrando que a palavra final no conselho das tribos era das mulheres, não era dos homens. E que com frequência os homens que se mostrassem preguiçosos para trabalhar, eles eram expulsos do grupo humano pelas mulheres, em grande algazarra, elas expulsavam. Você é inútil, não fica entre nós, né? Ou seja, isso foi durante milênios, né? Hoje os estudiosos chamam, alguns deles e outros não, isso de matriarcado primitivo. Eu não tenho opinião se é apropriada esta denominação ou não, né? Mas enfim, era algo que se aproximava da superioridade social das mulheres sobre os homens, por estas razões. E estas mesmas razões
levaram séculos e milhares de anos depois, estas mesmas razões levaram à queda da superioridade social da mulher. A partir do momento em que o homem que estava fora do ambiente doméstico e, portanto, em contato com o mundo, com a natureza, foi o homem que desenvolveu os meios de produção. Ele que desenvolveu ferramentas de caça, armas de caça, né? O arco e flecha para bater a caça que serviria de alimento. Ele que descobriu modos de fabricar armadilhas para pegar animais. A partir do controle do fogo, ele que desenvolveu métodos de malear rochas e pedras e, portanto, de fabricar os primeiros instrumentos agrícolas, muito primitivos, mas os primeiros ainda. Ou seja, o trabalho da mulher, ele não se desenvolveu historicamente. O trabalho do homem externo é que se desenvolveu. E com este desenvolvimento, né, gradativamente, pelos caminhos mais diversos, começa a surgir uma nova ideia na humanidade, que é a ideia de que a mulher não detém um status especial. E quem detém esse status especial agora é o homem, que é o homem que foi o responsável pelo aumento da produtividade do trabalho humano, pela multiplicação dos produtos que o trabalho humano conseguia desenvolver. Então a mulher continuou cuidando do bebê e continuou observando as plantas nascerem, né? Ou seja, o que era elemento de grande projeção social das mulheres no início se transformou em amarra para as mulheres, né? De tal maneira que as mulheres só começam a se libertar dessas amarras do trabalho doméstico só com a Revolução Industrial, no início do século XIX, que ela começa a se integrar à produção industrial, né? E para a burguesia era interessante, tem mais braços ainda, e até como elemento de diminuir o salário dos homens, né? Principalmente quando os homens foram para a guerra, né? Isso até hoje, né? Isso até hoje. De obra, quem ficou foram as mulheres. Isso até hoje. Crianças. Isso até hoje acontece, né? Até hoje, né? E agora, esses processos sociais, eles se sucederam, mas não são inevitáveis. Não tem que ser assim, né? O homem, com base na ciência, na tecnologia e nas ideias novas, ele pode mudar esse curso, né? A opressão não é inevitável, sabe? A opressão, se ela foi inevitável no passado, ela não é inevitável no futuro. Mas deixa eu entrar no século XX, porque senão eu passo a noite falando desse tema, que é um tema que me agrada demais, né? E chega no século XX, as primeiras décadas do século XX foram muito quentes em termos de mudanças sociais no Ocidente, né? Primeiro, o capitalismo ingressa no século XX já como modo de organização e produção social dominante no planeta. Dominante, né? O capitalismo já, na sua forma colonialista e imperialista. Ou seja, o capitalismo, como bem demonstra Marx, ele não se limita a um país ou a alguns países ou a um continente. Ele tem vocação universal, o capitalismo, né? Então ele domina o mundo, né? Revoluciona o mundo, né? E domina, né? E gera contradições sobre contradições sociais, né? Essa somatória de contradições sociais, ela leva no século XX a várias revoluções sociais, algumas bem-sucedidas, outras não bem-sucedidas, mas que abalaram os alicerces dos seus respectivos regimes. A primeira revolução popular vitoriosa foi a Revolução Mexicana, de 1910. Ela dura uma década, essa revolução, né? Foi uma revolução, assim, uma revolução basicamente camponesa, anti-imperialista, combatendo resíduos feudais do México. Foi uma revolução de base indígena, né? E foi uma revolução que impressionou o mundo, porque ela tirou o México de uma situação de atraso secular em que se encontrava e levou ao florescimento de uma notável intelectualidade e de uma classe artística mexicana na poesia, nas artes plásticas, na música, em todos os terrenos, né? E ela produziu, em 1917, em janeiro de 1917, a Constituição Mexicana, a famosa Constituição Mexicana de 1917, que foi o documento jurídico mais avançado socialmente que até então o mundo tinha conhecido. Só para vocês terem uma ideia, a Constituição Mexicana, ela fez a reforma agrária no México. A Constituição Mexicana,
instituiu o ensino universal, gratuito e laico. Até então, quem cuidava das tarefas da educação eram os padres e as freiras, né? No México criou-se o ensino gratuito, universal e laico. Com a Revolução Mexicana, as terras expropriadas pelos espanhóis, expropriadas dos indígenas, foram devolvidas aos indígenas. A Constituição Mexicana, ela tem um artigo que de cabeça, pelo amor de Deus, não peço para eu lembrar, que eu não vou lembrar qual é, mas está aqui no meu livro, se vocês quiserem eu indico para vocês irem procurar. Ela tem um artigo em que todo o direito do trabalho mundial, até hoje está naquele artigo, entende? Todos os direitos econômicos e sociais dos trabalhadores estão sintetizados num longuíssimo artigo da Constituição Mexicana. A Constituição Mexicana é que criou e inaugurou o conceito de função social da propriedade. Conceito esse que nunca saiu de si mesmo, né? Nunca pulou para a realidade, mas começou lá, né? A Revolução Mexicana tornou as águas propriedades públicas, as terras aráveis propriedades públicas. Assim, é uma Constituição muito avançada. É claro que aquela Constituição, tão logo as classes dominantes mexicanas recuperaram o poder no México, aquela Constituição virou uma folha de papel com umas coisinhas escritas lá que não tinham poder mais na sociedade. Porém, o precedente já estava dado. Nas constituições subsequentes dos diversos países do mundo, não era mais possível ignorar a Constituição Mexicana. Algo da Constituição Mexicana tinha que ser incorporado nas novas constituições. Algo de direitos sociais, de direitos políticos. A Constituição Mexicana criou o voto universal. Para homens, viu? Para homens. Para homens. E mal se passa um ano após a Constituição Mexicana de 1917, né, menos de um ano, aqueles que imaginavam que era possível manter o planeta parado, sem rodar, tem quase que um ataque apoplético, porque do outro lado do mundo acontece um terremoto social que era absolutamente inesperável para as classes dominantes. Acontece a Revolução Russa de 1917. As duas revoluções, a de fevereiro, que foi democrática burguesa, e a de outubro, que foi socialista, a primeira revolução socialista do mundo. E naquele momento, a Rússia era um país gigantesco, mais que 2 vezes maior que o Brasil, territorialmente falando. O poder político na Rússia, ele foi encarnado pelos soviets. Soviet é uma palavra russa que significa Conselho Popular. Então o que era o soviet? Eram comissões eleitas diretamente pela população, mediante voto universal, pela primeira vez feminino. A Revolução Russa inaugura no planeta o voto da mulher. Então eram comissões eleitas em circunscrições pré-definidas, geralmente pequenas circunscrições, para que essas comissões fossem constituídas de pessoas conhecidas pela comunidade, né? E essas comissões, esses soviets, eles fundiam no mesmo organismo o poder legislativo e o poder executivo local. Eles abolam essa diferença de poder legislativo e executivo. Eles passam a entender que quem faz as leis tem que aplicar as leis, para que faça leis aplicáveis, produza leis aplicáveis, né? Não leis que vão ficar letra morta. E a estrutura de soviet disseminada por todas as províncias da Rússia, a partir dos soviets locais, são eleitos os soviets municipais, os soviets provinciais, assim por diante, até o Congresso Nacional de Soviets. E em janeiro de 1918 é realizado o primeiro Congresso Pan-Russo de Soviets. Pan-Russo significa assim, de todas as Rússias, né? De todas as Rússias, que a Rússia era um país continental, onde se falavam mais de 40 línguas, né? Então era pan-russo, Congresso Pan-Russo de Soviets se reúne, e esse Congresso Pan-Russo de Soviets, ele aprova um documento que se chamou Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado. Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado. Essa Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, ela foi considerada um contraponto proletário à Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, produzido pela Revolução Francesa, em 1789, em agosto de 1789. Por que contraponto? Pelo seguinte, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, ela partia de um pressuposto de que a sociedade era uniforme. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela não reconhecia a divisão da sociedade em classes sociais. Ela não reconhecia o óbvio, estava ao alcance do olhar, né? Consequentemente, para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o Estado era um ente público a serviço do bem comum. Concepção liberal do Estado, né? A Declaração Francesa, ela não reconhece a especificidade dos homens, que estão em classes sociais diferentes, são de sexos diferentes, de raças diferentes, de etnias diferentes, de continentes diferentes. Ou seja, a Constituição Francesa, ela dilui as contradições sociais, porque não interessava, né, reconhecer as contradições sociais, as divergências existentes na sociedade. A Constituição Francesa, ela tem esse título, Direitos do... vou dar mais um pirulito agora, para alguém descobrir por que a Declaração de 1789 se chamava Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por que ela tem esse título? Qual era o ano? A Revolução Francesa, 1789, a Revolução Francesa. Nem todo homem era considerado um cidadão? Não, ela se chama Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque o homem do título era o homem do sexo masculino mesmo. Essa declaração não se dirigia às mulheres, não, entendeu? Eu até pensei isso, sabia? Só como eu pensei, ela tá voltando, eu acho que eles... A declaração não trata da mulher, ela trata do homem do sexo masculino mesmo. Vocês estão vendo que na história da humanidade vocês não contavam, né? Vocês eram... O próprio criador. Exatamente. E depois como mão de obra, né? Ou seja, não interessava ao patriarcalismo, não interessava que vocês contassem, porque vocês tinham que estar em papel submisso. Tinham que estar, né? E com o marxismo é que isso começa a mudar, que o marxismo detona o patriarcalismo, né? Com Marx, se não houver liberdade, igualdade para a mulher, não existe para a sociedade inteira, né? Bom, mas enfim, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela Revolução Burguesa Francesa, em 1789, ela, por exemplo, ela não tocou na escravidão, que era uma chaga quase universal. Existia escravidão. A França era escravista. A França tinha colônias aqui no Caribe, no Canadá e no norte da América do Sul. Em todas elas praticavam a escravidão. Ou seja, a questão feminina não foi tocada, a questão feminina. A questão da igualdade social não é tocada pela Declaração Francesa. Entendeu? Já a Declaração dos Direitos do Povo, Trabalhador Explorado, proclamado pelos revolucionários comunistas russos de 1917, nessa declaração de 1918, ela inverte tudo, põe tudo de perna pro ar, né? Ela parte da constatação de que a sociedade está sim dividida, cindida em classes sociais antagônicas, classes sociais cujos interesses são irreconciliáveis. Ela parte disso aqui. Portanto, ela nega a concepção liberal de sociedade harmônica da Declaração Francesa, né? A outra coisa, ela, em vez de colocar-se como uma declaração neutra para toda a sociedade, para toda a universidade, ela, logo de partida, ela toma partido a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, e contra os exploradores e contra os explosores. Ou seja, ela, logo de cara, ela nega a neutralidade, ela não quer ser neutra, ela vem como um instrumento de transformação da sociedade, transformação no interesse da esmagadora maioria, que são aqueles que vivem do seu próprio trabalho. A declaração, ela erige o conceito social que a burguesia odiou, né? Quem não trabalha não come. Ou seja, o trabalho não só é um direito, mas é um dever de todas as pessoas válidas, excetuadas as crianças que não chegaram à idade de trabalhar, e as pessoas idosas que já passaram da idade de trabalhar, e os doentes de modo geral, né? Mas se você é jovem e é válido, você tem que trabalhar.
Porque se você não trabalhar para prover sua subsistência, significa que você vai explorar o trabalho de outrem. E isso passa a ser proibido. Todos os meios de produção do trabalhador explorado, todos os meios de produção, as terras, as fábricas, as ferrovias, os bancos, o comércio atacadista é colocado como propriedade social dos trabalhadores em regime de usufruto. Entendeu? Ou seja, a propriedade era coletiva, o usufruto podia ser individual. Você podia vender aquela fábrica, né? Porque a fábrica era propriedade coletiva. Ou seja, com isso eles abolem o conceito de exploração do homem pelo homem. Essa declaração inaugura, ela incorpora todos os direitos sociais, econômicos e culturais que vêm desde as lutas operárias do início do século XIX, a luta por salário mínimo, por férias, por descanso semanal remunerado, por creche, por direitos da mulher, todos os direitos econômicos, sociais e culturais, né? Direitos previdenciários, tudo isso incorporado. Então aquela declaração passa a ser considerada um documento mundialmente como um documento maldito, né? A burguesia do mundo inteiro fica horrorizada com aquilo, denuncia o documento. O mínimo que critica é que é um documento demagógico, é o mínimo que falava, né? Mas que aquele documento se levado à prática ia destruir o tecido social, que expressão bonita e poética, né? Destruir o tecido social, era essa a ideia. A ideia era destruir aquele tecido social pré-existente, baseado na exploração do trabalho humano, né? Até então, os documentos que se faziam sobre os direitos humanos, eles só tratavam dos direitos civis, né? Ou seja, a igualdade de todos perante a lei, né? No máximo dos direitos políticos. Por quê? Porque a luta operária ao longo do século XIX já estava reivindicando aguerridamente o direito de voto. E no final do século XIX começam a conquistar esse direito. No início do século XX conquistam esse direito já, né? De tal maneira que os documentos de direitos humanos tratavam até então de direitos civis e no máximo de direitos políticos, né? Na Inglaterra, por exemplo, foi instituído o voto universal em 1918. Universal masculino. As mulheres têm que ser mais tempo. Sabe quando veio o voto universal, o voto feminino na Suíça, quando foi instituído? Ontem à noite, em 1975. Só em 1975 as mulheres passaram a votar na Suíça, né? Bom, então a Declaração dos Direitos do Homem Trabalhador, do Povo Trabalhador Explorado, foi um documento que causou muita indignação nas classes possuidoras do planeta, né? Mas ela fez com que na linguagem dos direitos humanos não se pudesse mais deixar de falar em direitos econômicos sociais dos trabalhadores. Ou seja, a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador Explorado incorpora ao vocabulário de direitos humanos os direitos econômicos sociais e culturais dos trabalhadores, né? Depois vê-se um período de grande retrocesso dos direitos humanos no planeta, com a década de 30, com o nazismo, né? O nazismo ele parte de uma ideia que é em si mesma contrária à ideia de direitos universais. Ele parte da ideia de que existe uma categoria humana que é portadora de direitos e ademais não é portadora de direitos nenhum, né? Os arianos são a raça superior e ela pode submeter o resto do planeta ao seu bel prazer, porque ela é superior, né? Passada a Segunda Guerra Mundial, não vou me deter no nazismo, porque também ficaria uma noite inteira falando aqui, a humanidade, a comunidade internacional de nações, vendo as atrocidades do nazismo, né? Os campos de concentração, as fábricas de matar seres humanos com métodos industriais, né? A comunidade internacional de nações resolve produzir um primeiro documento internacional de direitos humanos, consagrando certos direitos humanos, né? E assim foi, né? Assim foi, saiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que ela quase não sai. Essa história raramente é contada, mas eu vou contar. Quase não acontece. Porque o bloco ocidental capitalista, liderado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, queria simplesmente produzir um documento que atualizasse a Declaração Francesa de 1789. Ou seja, um documento que só contemplasse os direitos civis e políticos e que não incorporasse
os direitos sociais, econômicos e culturais dos trabalhadores. A União Soviética resiste, e naquele momento a União Soviética tinha condição de resistir, porque ela tinha sido a União Soviética o país que suportou o maior peso da Segunda Guerra Mundial. 25 milhões de russos morreram na guerra. Só para ter uma ideia, na guerra inteira, no mundo inteiro, morreram 60 milhões de pessoas, incluindo alemães. Só russos foram 25 milhões. E a Rússia é que derrotou o nazismo, né? Precisa ser dito com todas as palavras a verdade. Quem é que ocupou o Berlim? Até os filmes americanos não conseguem esconder isso, entende? A Rússia, ela destruiu o exército nazista e ocupou Berlim, levou Hitler ao suicídio. Hoje os historiadores, os novos historiadores norte-americanos e ingleses, eles estão desenvolvendo um raciocínio que, com base em provas coletadas, de que essa coisa linda que a gente vê nos filmes americanos, o dia D, né? A invasão da Normandia pelas tropas norte-americanas e inglesas, né? O desembarque da Normandia, né? Hoje os historiadores norte-americanos, inclusive, estão desenvolvendo uma teoria de que o desembarque, né, do dia D, ele foi precipitado pelo temor de que o exército vermelho russo chegasse até o Canal da Mancha e ocupasse, portanto, toda a Europa e não só a Alemanha, né? Porque ele vinha de vitória, assim, pós-vitória, pós-vitória, pós-vitória. Com isso, terminada a Segunda Guerra Mundial, a Rússia emerge como uma potência econômica e uma potência militar. Mais ainda, surge um campo de países, né, na Europa do Leste, aliados à Rússia, né? Um campo de países chamados, então, de países socialistas, né? Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia e outros, né? Mais ainda, no planeta pega fogo no planeta um movimento de libertação nacional das colônias europeias. País após país vê o nascimento de movimentos de insurreições armadas contra a Inglaterra, contra a Holanda, contra a França, contra Portugal, né? De libertação nacional. E a União Soviética apoia todos esses movimentos de libertação nacional ao redor do mundo. E mais, ao redor do mundo, as ideias socialistas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, têm um desenvolvimento muito grande. Ao longo do planeta, proliferam partidos comunistas, partidos socialistas, partidos trabalhistas, partidos social-democratas, né? Todos eles levando a uma crítica do capitalismo, né? Então, isto configura uma correlação mundial de forças que dava muito poder para a União Soviética. Então, a União Soviética, ela se contrapõe ao bloco liderado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, que queria produzir uma declaração dos direitos humanos só contendo direitos civis e políticos, e a União Soviética fala assim, não, ou entra os direitos econômicos e sociais dos trabalhadores, ou eu, União Soviética, e os países que são os aliados à União Soviética não vão subscrever a declaração. Vai ser uma declaração dos direitos capitalistas, apenas isso. Isso está tudo documentado, né? As discussões dos embaixadores, está tudo em ata, né? Não se divulga porque não interessa divulgar, mas quem quer ter acesso a tudo isso, está tudo documentado. Ao final, o Bloco Ocidental concorda de incluir os direitos econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores, da maneira que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, de 1948, ela basta ler com atenção que você percebe claramente, ela é um compromisso entre capitalismo e socialismo. Ela é uma solução de conciliação entre duas ideologias divergentes. Tanto é que você encontra lá os direitos econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores, a dignidade inerente ao trabalhador, lado a lado, em mesmo grau de importância, com o direito de propriedade irrestrito e ilimitado, como eu disse anteriormente. Nem sequer a função social da propriedade entrou na Declaração de 48. Bom, estarei eu então combatendo a Declaração de 48? Não, eu estou analisando a Declaração de 48. É como Marx, ao analisar os direitos humanos na década de 1940, ele apontou as limitações. Eu estou apontando as limitações da Declaração Universal de 1948, que ela tem limitações, né? Ela é reflexo do que era o mundo naquele momento, né? A correlação de forças entre modos de produção diferentes, né?
Ocorre que a declaração, ela, como diz o nome, ela é uma declaração, ela não é uma lei internacional exigível pelos Estados. Convencionou-se que após essa lei, essa declaração, se criaria um pacto internacional de direitos humanos. Este sim com força cogente, né, de lei exigível. Só que as divergências da Guerra Fria não permitiram que se criasse, se fizesse um único pacto internacional de direitos humanos com força de lei, e acabou se gerando dois pactos no ano de 1996, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A diferença entre eles não é só da matéria que eles contemplavam, mas é a de eficácia. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, eles são autoaplicáveis, exigíveis diretamente de governantes. Ao passo que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a jurisprudência do mundo capitalista passou a considerar que os direitos econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores não são autoaplicáveis, não são exigíveis diretamente dos governantes, mas sim são programáticos. É uma maneira assim bonita de dizer que não precisa aplicar, porque com o tempo vai aplicando, devagarinho vai aplicando. É um programa, serve de orientação para o legislador, né? E porque aceitar a autoaplicabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores seria quase que decretar a sentença de morte do capitalismo, né? Ao contrário, passado esses dois pactos, tem um outro momento importante na história jurídica dos direitos humanos, que é a Declaração de Viena de 1993, no Encontro Internacional de Direitos Humanos. Ao final do encontro, patrocinado pela ONU, né? Ao final do encontro, aprova-se lá uma declaração, a Declaração de Viena. E essa declaração, ela sintetiza aquela conciliação que a Declaração de 1948, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tinha feito entre socialismo e capitalismo, né? Então a Declaração de Viena, ela tem um enunciado, que é o enunciado juridicamente aceito até hoje, no sentido de que os direitos humanos, eles são universais, interrelacionados e indivisíveis. Ou seja, aquela hierarquia que o Ocidente capitalista pretendia estabelecer até antes da Declaração de 48, ou seja, primeiro vem os direitos civis, depois, historicamente, depois vem os direitos políticos, bem mais tarde que virão os direitos econômicos, sociais e culturais. Essa hierarquia ontológica, filosófica, moral e temporal, na Declaração de Viena de 1993, ela não é aceita. Então, a formulação contemporânea de direitos humanos é que eles são um conjunto harmônico, indivisível, interrelacionado, né? E que, portanto, não cabe nenhuma hierarquia entre os direitos humanos, né? É claro que esse enunciado jurídico unificador dos direitos humanos é o mais avançado que se produziu até hoje, mas igualmente é claro que entre o que está escrito nos textos jurídicos e a realidade existe um fosso gigantesco, né? Esse fosso, eu já chegando ao final da minha intervenção, eu quero dizer o seguinte, que eu lamento falar o que vocês já sabem, que é o seguinte, que o fosso entre declarações grandiloquentes de direitos humanos, entre essas declarações e a realidade, esse fosso está ampliando-se. Ele começa a aumentar a distância entre a declaração e a realidade a partir da década de 80, né? Quando começa a haver a reação ideológica neoliberal do planeta, né? Os governos de Pinochet no Chile, Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, em que eles começam a iniciar uma ofensiva contra os direitos econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores. Politicamente isso chamou-se neoliberalismo, né? É no sentido de que o capitalismo é o regime do livre mercado, e a existência de direitos estabelecidos em lei retiram a liberdade do mercado. Então, portanto, as relações entre patrões e empregados devem se basear na livre negociação, como se fosse possível o lobo e o cordeiro negociarem alguma coisa, né? E com a derrocada da União Soviética em 1990, esse processo se acelera,
porque a partir da década de 90, as classes dominantes do planeta se viram de mãos livres para tentar recuperar tudo aquilo que eles tinham entregado para os trabalhadores nos 80 anos anteriores, né? Os direitos, basicamente os direitos econômicos, sociais e culturais, de modo geral, e com o seu núcleo do direito do trabalho. O direito do trabalho hoje no mundo é uma fortaleza sitiada, né? Tá em franco retrocesso em todo o planeta, né? Agora nós estamos lendo os jornais que o Temer está querendo introduzir, né? Olha que bonitinho também, né? Os juristas conseguem inventar certas fórmulas sonoras ao ouvido, né? Em que o negociado sobre o legislado, ou seja, os direitos que estão na CLT não vão valer mais desde que haja uma convenção coletiva do trabalho abolindo boa parte daqueles direitos, né? Já estão falando em negociar a existência ou não existência de férias, negociar a existência ou não existência de 13º salário, vocês aposentarem-se aos 70 anos, vocês agora é homens e mulheres, que é esta a proposta. Unificar a data de aposentadoria e levá-la para 70 anos. Detalhe, no Nordeste a expectativa média de vida ainda é de 66 anos. Para as mulheres, para os homens é de 63 anos. Ou seja, no ensino médio vai morrer trabalhando, né? Mas esse não é um processo só do Temer, não é ele. Né? Ele simplesmente está seguindo o panorama mundial. No Japão, eles já reduziram as férias anuais para 15 dias. Já reduziram as férias anuais para 15 dias. Na Europa, existe o mesmíssimo movimento de redução dos direitos de férias, de aumento da jornada de trabalho. Olha, logo a jornada de trabalho, que foi um símbolo da luta mundial e internacional dos trabalhadores, né? No final do século XIX, os movimentos dos trabalhadores tinham a seguinte defesa, de que o dia tem que ser dividido em 3 partes. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para convivência familiar e social. Ou seja, a luta pela jornada de trabalho de 8 horas, ela gerou rios de sangue pelo planeta. Ela gerou mártires por todo lado. A jornada de trabalho de 8 horas diárias foi arrancada a forceps da burguesia. A burguesia lutou com unhas e dentes para impedir que a jornada fosse reduzida de 12 ou 14 horas por dia para 8 horas. Pois até esta conquista de mais de 100 anos está em risco. Né? Tá em risco. Um diretor da Fiesp, agora há pouco tempo, todos os jornais noticiários, estava propondo que fosse liberada a possibilidade de a jornada ser de até 80 horas semanais. 80 horas semanais. Atualmente é de 44 horas semanais. Imagina só que eles pretendem, né? Isso tudo revela a fragilidade do movimento de direitos humanos e dos movimentos dos trabalhadores no planeta nesse momento. Já estava muito ruim se eu parasse aqui, né? Mas infelizmente, em nome da honestidade intelectual, eu não posso parar. Eu tenho que acrescentar mais uma coisa. Que, além da crise dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é uma crise planetária, iniciada na década de 80 e agravada continuamente de lá até hoje, nós vivemos uma outra crise que se superpõe a esta primeira, que é a crise dos direitos civis, particularmente das garantias individuais. A partir do momento em que teve o ataque às Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos, em setembro de 2001, alastrou-se pelo mundo ocidental, pelas potências desenvolvidas, ideias que eram absolutamente inimagináveis de estar retornando ao planeta. Hoje, por exemplo, as potências centrais, elas se dão o direito de intervir em qualquer país do mundo a qualquer momento com força armada, sem autorização das Nações Unidas. A começar pelos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, basicamente os Estados Unidos, né? De destruírem governos, destruírem povos, né? Pelo pretexto que entenderem aplicável, e não tem que responder a ninguém. De fato, não tem que responder a ninguém, né? Tem uma força que os contrasta. Desde aquela ideia ocidental de que a violação massiva dos direitos humanos no nazismo, com campos de concentração, eram horrorosas. Não se imaginava que os campos de concentração ressurgissem no planeta, pois ressurgiram, né?
surgiram capitaneados e instalados pelos Estados Unidos, né? Estados Unidos, sabem vocês, tem em Guantánamo, que é o enclave norte-americano na ilha de Cuba, né? Enclave militar na ilha de Cuba, eles mantêm até hoje um campo de concentração, né? Ao qual ninguém tem acesso, nem mesmo os advogados dos prisioneiros. Não há tempo de detenção. Eles não foram condenados, não é uma sentença condenatória, ou seja, eles não tiveram direito a uma sentença judicial, muito menos o direito de defesa. E campos como esse descobriu-se em várias outras partes do planeta, no Egito, no Iraque, né, na Polônia, e no Paquistão, todos os campos assim, organizados pela CIA, né, o Serviço de Inteligência Norte-Americano. Outro horror da Segunda Guerra Mundial, além do campo de concentração, outro horror que esperava-se que não ressurgisse no planeta enquanto prática oficial de governo, é a tortura. No entanto, a tortura a presos políticos hoje não só era praticada largamente pelos Estados Unidos, mas ela está prevista em lei nos Estados Unidos. Logo após o 11 de setembro, os Estados Unidos criou uma lei que vocês podem encontrar na internet, na íntegra na internet, que é o chamado Ato Patriótico, Patriot Act. O Patriot é a sigla do nome da lei, que é longo, né? Essa lei permite a detenção sem mandato judicial, sem acusação, por tempo indeterminado, permite o barbarismo a presos políticos para arrancar informações. O Obama, agora 2 anos atrás, se dizendo horrorizado com os Estados Unidos, um país civilizado, e não só prevê por lei, em lei, as torturas, e ainda pratica certas torturas horrorosas. Isso foi quando a imprensa mundial denunciou o campo de Abu Ghraib no Iraque, uma prisão de Abu Ghraib, em que um dos soldados que participavam das sessões de tortura, horrorizado com aquilo, ele filmou uma sessão de tortura, né, em que os soldados americanos urinavam os prisioneiros iraquianos, punham, como é aquilo que põe no cavalo? Aquela mordaça, né? Os prisioneiros iraquianos, e montavam os prisioneiros iraquianos, né? Um prisioneiro iraquiano sendo forçado a praticar sexo com outro prisioneiro, 2 homens, né? Um estuprando o outro. Então, isso ocorreu no mundo, né? Todas as televisões, até as televisões brasileiras não tiveram como deixar de mostrar isso. Daí o Obama, muito constrangido com tudo aquilo, ele reuniu a CIA para o que a gente pode fazer. Ele chegou à conclusão: acabar com a tortura não dá, porque é contraproducente, nossos exércitos precisam da tortura em relação aos presos políticos. Então ele, mostrando que é muito valente, é ridículo lembrar isso, ele consentiu que fosse diminuído o número de afogamentos simulados por dia nos presos políticos. Eu não lembro dos números certos, eram muito altos. Não lembro do número correto, mas em vez de fazer 80 afogamentos simulados por dia nos presos políticos, só pode fazer de maneira 50 afogamentos por dia. Isso é lei nos Estados Unidos, isso é política de governo nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos não, só a maioria dos países da Europa Ocidental produziram leis semelhantes, ou seja, hoje nós vivemos uma dupla e superposta crise de direitos humanos, a crise dos direitos econômicos, sociais e culturais, que vem desde a década de 80, e a ela se sobrepõe a crise dos direitos civis, basicamente das garantias individuais. Já estaria bom se eu parasse por aqui, mas por honestidade intelectual eu não posso parar, né? E tem uma terceira crise dos direitos humanos, que está assim, se alastrando, está a olhos vistos, que é a crise do direito humano previsto em convenções internacionais, direito humano a um meio ambiente sadio e equilibrado. O capitalismo está conseguindo envenenar o planeta, envenenar as terras do planeta, envenenar as águas do planeta, envenenar o ar do planeta, e não bastasse isso, não consegue e não deseja fazer medidas eficazes de contenção do aquecimento global do planeta. De tal maneira que, quando começou a se falar em aquecimento global do planeta, derretimento das geleiras, aquecimento e subir
subir as águas dos mares, né? Início da década de 90, a comunidade científica mundial estava muito dividida, mesmo porque existiam vários cientistas, sabe-se hoje, né? Que eram cientistas, na realidade, eram penas pagas, né? Eram cientistas assalariados de grandes multinacionais para negar o aquecimento global, porque reconhecer o aquecimento global tem que reconhecer a causa do aquecimento global, né? Que é queima de combustíveis fósseis nas fábricas capitalistas, né? E hoje não, hoje a comunidade científica não está mais dividida, porque as evidências são tamanhas de que nós, a espécie humana, nós estamos caminhando para a destruição do planeta num ritmo muito acelerado, né? Calcula-se, essa é médica, os cientistas falam, que se o aquecimento global até o final desse século XXI for superior a 2 graus, e já estão falando em que vai chegar a 4 graus, o planeta vai passar por catástrofes seguidas e permanentes, catástrofes climáticas, catástrofes ambientais. Todas as cidades litorâneas do planeta serão inundadas pelas águas, né? Então coloca-se a seguinte indagação: o que é que a razão humana exige? Exige que se detenha esse processo ou não? Só que a razão humana, ela não é neutra. A razão humana, ela é vinculada a interesses. Existem alguns interesses, os interesses meus, e tenho certeza que é o de vocês, que é o interesse de salvação da humanidade. Só que esse interesse de salvação da humanidade se choca contra o interesse de lucro dos capitalistas planetários. Deter o aquecimento global significa o seguinte: deter drasticamente, imediatamente e para sempre a destruição das florestas do planeta. Antes de mais nada isso. Segundo, substituir imediatamente e drasticamente os combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Combustíveis produzidos pela energia eólica, pela energia das águas dos mares, né? Por vegetais renováveis. Só que isso encarece a produção e, portanto, reduz os lucros. E o capitalismo, ele só conhece uma lei, né? É a produção de lucros, né? Ele não conhece outra, né? Houve um crítico do movimento dos socialistas utópicos no final da década de 1820, que ele disse: olha, disse para os socialistas utópicos, o problema de vocês é que vocês têm ideias generosas, vocês têm ideias fraternais, vocês são mais cristãos do que os cristãos que vieram antes de vocês, no sentido que vocês pregam o ensinamento de Cristo, da igualdade universal, né? O cristianismo, na realidade, foi uma proposta revolucionária e subversiva, né? Socialmente subversiva. Imagine só numa sociedade escravista você pregar a igualdade universal, né? Então houve críticos aos socialistas utópicos dizendo assim: vocês são generosos, vocês são fraternais, e vocês estão achando mesmo que com as ideias de vocês, por serem moralmente tão avançadas, vocês vão conseguir convencer burgueses a aderir às ideias de vocês? Vocês não perceberam ainda que os burgueses, eles não se sensibilizam nem se movem por princípios filosóficos, nem por princípios religiosos, nem por princípios morais. Eles só se movem pelo delicioso trintar de moedas caindo no seu bolso. Esse é o princípio que a burguesia busca, né? Então hoje nós vivemos essa tragédia de novo, né? De um lado nós defensores de direitos humanos, e defender os direitos humanos significa defender os interesses, os direitos humanos significa defender os direitos humanos da humanidade, e portanto nos contrapormos àqueles que estão levando a humanidade para a destruição. Mas os que estão levando a humanidade para a destruição, eles são mais fortes que nós, ainda são. Eles detêm o poder econômico, todas as empresas multinacionais. Eles detêm o poder político no planeta. E por último, mas não menos importante, eles detêm o poder militar, que no limite decide tudo, né? Ou seja, a nossa tarefa, desse grupo que está nessa sala, e de outros grupos como esse, que felizmente pululam no planeta, estão crescendo no planeta, no Brasil, a nossa tarefa é agregarmos forças, iniciarmos um movimento
com muita convicção, de convencermos as pessoas, quem sabe nós conseguimos salvar o planeta e salvar as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Caso contrário, a humanidade vai ser um registro da história zoológica desse planeta, né? Que tantas espécies já passaram por aqui, a humanidade vai ser mais uma apenas. Eu, como militante dos direitos humanos, eu sou necessariamente um otimista, né? Para defender os direitos humanos, para defender o socialismo. Socialismo é o nome atual dos direitos humanos, por mais que queiram negar isso, né? Eu, como militante dos direitos humanos, defensor das ideias do socialismo, das ideias de Marx, das ideias generosas, não das degenerações que várias experiências socialistas tiveram, porque a caminhada humana é assim, sabe? Aprende-se a andar como? Caindo, levanta-se, cai de novo, levanta-se, não é? A história dos direitos humanos, a história do socialismo é assim também. Em nome das ideias socialistas, que é no limite, a radicalização dos direitos humanos, houve quedas, né? Cometeu-se barbaridades, erros monstruosos, injustiças. Bem, mas não é em nome disso que nós vamos abandonar essas ideias, né? Por acaso os cristãos estão dispostos a abandonar as ideias de Cristo por causa da Inquisição da Idade Média, que levou à morte milhões de homens e principalmente milhões de mulheres? Por causa da Inquisição nós vamos negar a mensagem libertadora do cristianismo? Não vamos, não. A Inquisição aconteceu e já foi superada historicamente e tem que ser negada. Por causa da bomba atômica que os americanos jogaram em Nagasaki e Hiroshima, configurando a maior aniquilação humana instantânea, nós vamos negar o uso do átomo para fins pacíficos, para medicina? Claro que não. Da mesma forma, os erros que os socialistas de ontem cometeram têm que ser criticados como erros, mas não para que abandonemos as ideias de libertação humana, as ideias de emancipação humana, as ideias de liquidação do machismo, do patriarcalismo, as ideias de que não se admita nunca mais o retorno ao planeta dessa ignomínia que é a escravidão, né? Quer dizer, essas são as ideias libertadoras, né? Eu acredito que o futuro é nosso, porque essas são as ideias boas, são as ideias de união, são as ideias de mobilização de corações e de mentes, né? Só que os obstáculos que vamos enfrentar e que já enfrentamos são muito grandes, e conhecer esses obstáculos é a primeira tarefa nossa, né? Meus amigos, minhas amigas, foi um enorme prazer estar com você. Desculpem do tempo todo que eu tomei aqui. Espero que eu tenha ajudado.